A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo, tá bom? Nós nesse trimestre agora, nós vamos estudar essa revista que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, estudando o primeiro e o segundo livro dos Reis. E eu quero dar aqui uma breve contextualização de onde, né, que estamos na história, falando sobre o livro dos Reis, né, que depois foi dividido em primeiro e segundo Reis. Beleza. Originalmente era um livro só, né, o livro dos Reis de Israel. Aí houve essa divisão, assim como Samuel também. Deus chama Abraão. Abraão sai da terra da sua parentela e os irmãos conhecem a história. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve toda aquela briga com seu irmão Esaú, né? E chega até o ponto que Jacó se encontra com um anjo, briga com um anjo, o anjo pergunta a ele qual era o nome dele, ele fala Jacó, e aí Deus muda o nome de Jacó para Israel, e aí surge esse nome, Israel, né? O povo israelita. Beleza, Jacó gera aqueles 12 filhos e José vai para o Egito. Quando José vai para o Egito, ele é vendido pelos irmãos, ele começa ali a crescer, né, na sua vida política, e o povo com a seca, com a fome, né, depois aqueles anos de fome lá, o povo de Israel vai parar no Egito. E o povo de Israel começa a crescer no Egito. Os faraó morrem, vem outro faraó, porque faraó era um título. E quando o povo começa a crescer, faraó percebe que aquele povo está crescendo demais e começa a oprimir o povo. E Israel, no fim de toda a história, passa 430 anos no Egito. Deus levanta Moisés tira o povo do Egito, o povo sai, né, o mar vermelho se abre, faraó morre no mar com vários de seus soldados, e o povo começa a peregrinar no deserto. Peregrina ali por 40 anos, fica muito tempo no deserto. Deus tira o povo do Egito até rápido, mas o povo fica no deserto muito tempo, né? Ele tira o povo do Egito e depois fica 40 anos para tirar o Egito do povo. Pois bem, nesse período Israel ele começa a receber a lei, né, de Moisés, por Moisés, né? Moisés morre, Josué vem, Josué chega à terra prometida. Nesse período é o período que Israel cresce, ganha território, se expande, e passado-se o tempo, Deus vai levantando juízes. Por quê? Porque o povo desobedecia. Então Deus levanta vários juízes, né? Tem Otoniel, tem Débora, tem Sansão, que é levantado também, Abdon, enfim. Vem Samuel, que era o último juiz, né? Sacerdote, juiz, e o povo pede a ele um rei. Então Samuel vai lá, unge Saul a rei. Saul ele reina por um tempo, e aí Saul desobedece a Deus. Deus levanta Davi, um menino no pasto e tal, levanta ele, prepara ele, e ele vai crescendo, até que se torne o rei de Israel. Nesse período que Saul morre e que Davi se torna rei de Israel, há uma divisão em Israel, porque Davi governava Judá e o outro resto do reino era governado por Isbosete. Mas passado-se pouco tempo, Davi ele reina em todo Israel. O que acontece? Aí chegamos à história da primeira lição aqui, que é a ascensão de Salomão e a construção do reino, porque depois de Davi, o rei que governou Israel foi Salomão. Salomão ele investe muito, por ele ter pedido muita sabedoria a Deus. Ele, diferentemente do pai que investiu em guerra, ele investe em paz.
né? Ele fazia muitos tratados, ele fazia muitas alianças com os povos vizinhos, e o povo de Israel cresce muito por conta disso. O povo de Israel ele cresce muito na metalurgia, na questão do minério, dos metais, enfim. Israel ele vai expandindo na ciência, né? Depois de Salomão, o reino foi dividido, né, entre Jeroboão e Roboão. Aí o povo de Israel ele é feito essa cisão. Por quê? Porque um reino fica chamado Reino de Israel, com as 10 tribos, e o outro com as 2 tribos do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nesse período, cada reino era governado por reis diferentes, numa sucessão diferente, e nós, a partir desse trimestre, nós vamos estudar aquilo que os reis que mais chamaram a atenção, né, de um lado ou de outro, né, tanto de desobediência quanto de obediência. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os profetas também que foram levantados, porque Elias, Eliseu, eles foram levantados para poder advertir o povo, para poder ir até o rei, para poder... Tem toda uma história aí por trás, né? Então, quando se falar sobre Israel, reino de Israel é o reino do norte, que é o reino com as 10 tribos. Reino do sul, ou reino de Judá, é o reino onde tinha só as tribos de Benjamim e de Judá. Então, nós vamos passar por aí, tá bom? O reino de Israel ele foi governado ali por aproximadamente 19 reis. O reino de Israel também. O que acontece? O reino de Israel ele é levado ao cativeiro antes do reino de Judá. Então o reino de Israel é levado ao cativeiro. Depois disso, o reino de Judá é levado também. Essas vão ser a 10ª e a última lição, né? O cativeiro de Israel na lição 10 e o cativeiro de Judá na lição 13. Então, é isso que nós vamos estudar, esse é o contexto, tá bom? Depois de quando a gente chega ali em Salomão, já é o 3º rei, depois a gente vai estudando e descobrindo ali alguns dos reis que governaram, que administraram, né? Nós vamos estudar a respeito de alguns reis específicos, como Joás, Ezequias, Josias, que foram reis que chamaram atenção por alguns aspectos, e vamos ver isso aí. Então, que nós possamos ir, tá? Venham para a Escola Bíblica Dominical, vamos estudar essa lição e aprender um pouquinho mais a Palavra de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.